Bom, doutor Dilson, teve agora há pouco uma informação aqui do Alberto, uma chamada de eu não sei se a gente considera como assassinato do delegado de polícia, porque ele foi cumprir um mandado de prisão, né? E lá houve uma troca de tiros. Mas como é que um delegado de polícia treinado, experiente, né, ele se deixa ser abatido no cumprimento de um mandado de prisão? Como é que pode acontecer isso? Qual é a explicação, doutor Dilson? Olha só, Mávio, esse caso talvez, pela importância que tenha, vai mudar os procedimentos da Polícia Civil e até a Polícia Militar de Pernambuco. Uma autoridade dessa, né, você veja, Pernambuco tem 184, 185 municípios e tem muitos municípios, sequer delegado tem. Ele foi cumprir um mandato em Jataúba, mas ele era procedente de Brejo da Madre de Deus. O delegado Anderson, jovem, 32 anos, mas de qualquer maneira já tinha alguma experiência nisso aí. Então vai cumprir um mandato de prisão contra um assassino, quer dizer, contra um provável assassino. Resultado, quando você vai cumprir um mandato de prisão, você se cerca de todos os cuidados. A polícia tem um planejamento estratégico. Então você leva policiais militares com armas táticas, né? Ou seja, com fuzis 762, com mira telescópica, você leva escudo balístico, são aqueles escudos que armas de grosso calibre não penetram, como a espingarda 12, o próprio fuzil, né, AR-15, e todos esses fuzis não penetram nele, né? Você cerca o ambiente onde o meliante está, você tenta negociar a saída dele com segurança dos policiais e também da própria família do meliante e assim por diante. Veja que o delegado recebeu 3 tiros e, obviamente, ele também revidou e atirou também, ferindo o meliante, que foi logo em seguida transferido para o Hospital Regional de Caruaru e teve um fim trágico, porque a ambulância do SAMU que transferia o meliante foi abordada por desconhecidos, que a gente pode até imaginar quem são os desconhecidos, mas não pode declinar, e a ambulância foi parada e o meliante foi assassinado, tá certo? Ou seja, praticamente as pessoas que o assassinaram, claro que não é evidente vingança entre um fato e outro, né? Um delegado de polícia jovem, então veja, ele recebeu um tiro de uma arma de fogo na perna, recebeu uma no braço e recebeu uma no tórax. Nós não sabemos oficialmente se o delegado estava com colete, mas veja, o tiro que recebeu no tórax, ele pegou na clavícula esquerda, né? Transfixou o pulmão do Anderson e certamente, dizem, a necrópsia não foi feita ainda, mas quem o recebeu no hospital, que também deve ter pego o coração, mas o coração fica mais abaixo. E se ele tivesse com, por exemplo, todo paramentado como policial, com colete à prova de bala, aqueles coletes, eles são capazes até de reduzir a possibilidade de um fuzil, por exemplo, atirando no peito, ter um impacto grande e não penetrar. Os melhores coletes de Kevlar, os melhores coletes israelenses, por exemplo, até tiro de fuzil, eles conseguem aguentar, entendeu, Mávio? Então, será que o delegado foi para uma abordagem de um assassino? Será que de um assassino? Porque o crime que esse meliante era acusado era de assassinato. Foi sem nenhum tipo de proteção, ou seja, um colete balístico, um colete à prova de bala dos melhores que tem, porque aquilo foi programado, ou seja, a detenção era programada, era uma ordem judicial programada. Será que os policiais lá do batalhão lá de Caruaru também nos paramentaram para receber isso aí? Eu acho que depois dessa abordagem, muita coisa a polícia vai ter que vir a público, porque não se pode perder um delegado de polícia que é formado, concursado, treinado pelo Estado para defender a população dessa forma. Aliás, não se pode perder nenhum policial. Ou seja, a polícia hoje, hoje sempre, ela é muito importante para o cidadão, entendeu? Então, nesse caso, muita coisa nós temos que averiguar isso aí. Quais são os procedimentos que não foram seguidos, tá certo? Ninguém vai culpar a vítima disso aí. Mas um desfecho trágico desse poderia absolutamente ter uma história diferente se os protocolos fossem seguidos rigorosamente. Ou seja, o policial ele não pode se expor.
Ele está cumprindo um mandato de prisão, ele não pode se expor, ir de peito aberto, entendeu? Ou seja, ele tem que tomar todas as medidas. Então, você cerca a casa do meliante, ou seja, com muitos policiais, em geral, a força policial, quando vai cumprir isso aí, ela leva em número, em armas, muito mais poderosas do que o meliante. O meliante muitas vezes tem uma pistola semiautomática, tem um 38, e a polícia não, a polícia ela vai com espingarda 12, de repetição, que é capaz de derrubar uma parede, vai com fuzis de alta precisão 762, com mira a laser, o sujeito vai, aquelas bombas de efeito moral, entendeu? Você pode botar gás, você pode jogar uma bomba de gás dentro da casa para o cara sair sufocado. Então você pode usar, por exemplo, alguns mecanismos, aqui no Brasil não tem, mas, por exemplo, a polícia americana ela usa mecanismo de diferença de temperatura, ou seja, ela coloca uma câmera para saber quem está se movendo em que local da casa, se tem mais de uma pessoa e assim por diante. Você poderia colocar, por exemplo, fibra ótica com uma câmerazinha por baixo da porta para ver onde é que estão as pessoas naquela residência, né? E você poderia aguardar mais tempo, até o cara se render e assim por diante. O que você não pode é se expor sem os equipamentos necessários, não está certo? Porque a polícia, ela tem, segundo a Constituição, ela pode usar a força para cumprir os mandatos judiciais. Então, perdemos um delegado importante, mais de uma cidade, porque ele servia várias. Veja, que ele era titular de Brejo da Madre do Deus. Ele estava cumprindo o mandato em Jataúba, que ali fica perto e assim por diante. Então, vamos imaginar, eu quero até imaginar que ele estava até usando um colete, tá certo? Acho até difícil, porque o colete, ele vai até o pescoço, tá certo? Então, se eu fosse um delegado de polícia, eu usaria todos esses requintes para cumprir qualquer mandato. Ou seja, eu não vou expor a minha vida, até porque o ofício dele é fazer isso todo dia. Não é uma coisa, não é um cidadão que se confronta com um bandido no meio da rua e que tem que reagir muitas vezes sem ter essas condições ideais, mas um policial não. O policial ele tem que ter essas condições ideais, um policial ele tem que ter todo esse aparato, entendeu? E tem que ter a superioridade em homens e também em armas. E nós não sabemos quem atingiu o meliante, ou seja, dentro da casa foi o próprio delegado, entendeu? E, obviamente, esses rigores com que a polícia treina na academia de polícia têm que ser mudados, né? Quer dizer, uma execução dessa, uma perda dessa, é irreparável para a polícia, entendeu? E o secretário de Segurança Pública precisa vir a público, né, justificar o que é que aconteceu com um único homem cercado por policiais com treinamento militar, com treinamento de academia, se deixar abater por um meliante com uma arma de curto calibre. E enquanto a polícia ela tem que portar, numa hora dessa, armas de grossíssimo calibre, inclusive com toda a proteção no revide. Então a Polícia Militar ela tem tudo isso que eu estou lhe dizendo. Você veja, até nos protestos que se tem, a polícia leva o quê? Capacete balístico, para não receber bala na cabeça. O policial leva coletes à prova de bala, ele leva botas especiais. Então tem uma série de aparatos, entendeu? E aquele colete, onde ele vê o meliante por trás, são coletes de materiais que resistem a qualquer tipo de calibre e assim por diante. Então, lamento profundamente pela família do delegado Anderson, lamento profundamente por perder, numa simples operação de malhas da lei, ou seja, onde vai se prender um meliante, perder uma pessoa tão importante para a segurança pública do meu estado. Mas tem pergunta chegando aqui, da nossa ouvinte aqui, diz o seguinte: doutor, estou sentindo muito formigamento no meu rosto, nos braços e na perna. Gostaria de saber por que é isso. E também sinto uma dor muito forte na minha cabeça. Chega até a dar tontura. E sinto esse formigamento na cabeça também. Dormência no rosto, nos braços, pernas, e depois começa o formigamento na cabeça. Arde muito. Também gostaria de entender o que é isso. Já fui para o médico e eles me disseram que é a crise de ansiedade. Eu sinto muita tontura. Eu não vou falar o nome dela aqui, que colocou ela lá do quilombo. Olha só, quando nós temos muitos sintomas ao mesmo tempo, temos sintomas neurais, e toda vez que você tem uma dor, um esquentamento que anda, você tem um grupo de nervos que está atingido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui,
a você, se a gente tiver um bico de papagaio no meu pescoço, eu vou ter 2 formigamentos nos braços, o braço direito e o braço esquerdo. Existe uma doença que dá isso universalmente, que é a diabetes. A diabetes dá uma neuropatia, ou seja, os nervos do diabetes, por exemplo, do paciente diabético, eles inflamam com o excesso de glicose e eles podem ter uma neuropatia. Então eu posso ter dor, uma dor que anda, que queima, que arde pelo corpo todo. Mas também nós temos, numa época de pandemia, onde todo mundo está submetido a graves estresses físicos e emocionais, nós também podemos ter também a famosa síndrome do pânico, que dá isso aí. A síndrome do pânico é uma doença psiquiátrica, mas ela dá todos os sintomas óbvios das doenças físicas. Então, qual é a diferença que o médico tem? O médico vai examinar o paciente. No paciente de doença física, ele tem algum sinal físico que você pode dizer. Por exemplo, no caso da diabetes mellitus. Então, nós vamos fazer os testes. Por exemplo, mando o paciente fechar os olhinhos e passo um capuz de algodão ou passo, por exemplo, a ponta de uma agulha no pé dele, no braço. No diabético, ele não sente. No paciente que tem, por exemplo, síndrome do pânico, ele sente passar, ou seja, ele tem sensibilidade. Apenas o sintoma é parecido, tá bom? Então, um tem fisicamente sintomas e sinais e no outro não tem. Então, por exemplo, no paciente que tem, por exemplo, hérnia de disco da coluna lombar, ele tem esse mesmo sintoma, esse esquentamento, essa dor que anda. Só que o seguinte, o paciente ele tem redução da força muscular, então ele tem uma série de sintomas físicos. O outro da síndrome do pânico não tem nada disso, só tem um sintoma, mas não tem nenhum sinal físico e assim por diante. Então, uma das coisas que a gente pode tratar é a síndrome de ansiedade. Então, se a gente usa um antidepressivo e um ansiolítico e o paciente não melhora, nós vamos procurar o quê? Vamos procurar a doença física. A doença do síndrome do pânico, ela é por exclusão. Primeiro eu tenho que analisar se o paciente tem uma doença física. Eu não posso rotular todos os pacientes que têm sintomas gerais mal definidos como se fosse portadores de uma doença psiquiátrica, porque eu posso muitas vezes errar o diagnóstico. Então eu vou primeiro procurar o diagnóstico de doenças físicas. Se por acaso não tiver nenhuma evidência de doença física, nós iremos para essa prescrição. Veja, eu tenho um paciente que não andava, uma mulher, que ela está em cadeira de rodas. Então eu levei para o neurologista, ele disse, olha, Dilson, ela não tem atrofia muscular, os reflexos, quando eu bato aqui com um martelinho, aqui no joelho, na patela, são normais. Então, agora, interessante, ela não anda. Então o médico disse, olha, procura outra causa aí. E causa não neurológica. Fomos procurar, era um bloqueio que ela teve. Ela teve uma visão, ou seja, pegou, por exemplo, flagrou uma filha e um filho em atitudes sexuais. E aí o seguinte, o que é que ela fez? Ela foi para o quarto, desmaiou e passou vários anos sem andar. Então o problema era um bloqueio, né? Ou seja, um bloqueio, e através de técnicas psiquiátricas e tudo mais, quando ela se libertou desse bloqueio, ela voltou a andar. Mas ela fizemos lá a eletroneuromiografia, que é o exame do nervo normal. Mas ela dizia, quando botava ela em pé, ela caía. Ela não tinha, ela dizia, olha, não sinto as pernas, não ando e tudo mais. Então foi preciso que o psiquiatra, o psicólogo fizesse um processo de regressão, ou seja, regredir a emoção dela até a data onde ela teve aquele choque terrível, né? Ver um filho e uma filha em atitudes sexuais. E aí, quando ela se libertou desse trauma absurdo, ela voltou a andar normal. Então, veja, aí nós tivemos o quê? Nós fomos atrás da doença física. Ela podia ter um problema na espinha, uma hérnia de disco, ela podia ter uma mielite, ela podia ter uma série de inflamações na medula, nada disso. E o esposo foi muito compreensivo, gastou uma pequena fortuna, porque foi para São Paulo, foi para grandes especialistas, fez ressonância, tomografia, angiografia, todos os exames normais, mas ele queria a solução. E a solução quem deu foi o psiquiatra, porque, na verdade, quando isso foi à tona, quando ela se libertou desse grande trauma, ela voltou a andar. Então, a mente da gente é capaz de criar, gente, todos os tipos de doenças. Então, dependendo do tipo de perfil psicológico que eu tenho, eu posso ser mais ou menos sensível às emoções do dia a dia. Olha, vamos a mais uma pergunta. Doutor Dilson, olha, as mortes do Covid-19 em 2020 e 2021, né, elas chegam a ficar próxima das mortes das pessoas que morreram por doenças cardiovasculares.
Isso tem um impacto da expectativa de vida dos brasileiros ou não? Olha, vai ter, Mávio, porque, veja, nós estávamos, por exemplo, com uma média de mortes aqui no país, mais ou menos estável, entre 1 milhão e 300 mil pessoas. E nós vamos chegar perto de 1 milhão e 500 mil pessoas por outra causa, né? Ou seja, as causas anteriores continuam e até aumentaram. Por exemplo, a média de mortes das causas cardiovasculares, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, através do seu sistema de mortalidade SIM, e também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tabula isso aí, nós tínhamos em média 380 mil mortes por ano. 380 mil mortes por ano. 2019. É muita coisa. Já em 2020, nós passamos para 402. As mortes por doenças cardiovasculares, elas estavam estáveis com a tendência de queda. E elas aumentaram em 2020, mostrando que a Covid-19 não matou apenas e tão somente pelas doenças que ela causa por si. Ou seja, doença pulmonar, muitas vezes faz com que o paciente vá para a hemodiálise, ou seja, não foi só pela pandemia, ela também agravou outros sintomas, porque muitos pacientes abandonaram seus tratamentos, muitos hospitais deixaram de fazer revisões de cirurgias complexas, cardíacas, congênitas, a gente faz cirurgia todo tipo, toda hora. Os leitos foram ocupados pela doença e aí houve um aumento, um incremento das mortes das doenças cardiovasculares. E entrou, até dezembro do ano passado, em torno de 200 mil mortes novas por uma nova doença. Então, desde 1945, quando nós tabulávamos a quantidade de morte que existia no país, houve sempre um aumento da expectativa de vida. Ou seja, nossos anos de vida, todos os anos, aumentavam um pouquinho, e assim por diante. Então, em 1945, por exemplo, quando isso começou a ser feito, a expectativa de vida do Brasil, por exemplo, era 45 anos. Então, ou seja, aqui, o cara passar de 50 anos era uma raridade, as pessoas morriam de febre. Você veja, minha família, por exemplo, minha mãe teve 10 filhos, 4 morreram. Então, veja a expectativa de vida. O menino nascia, morria com 1 ano de idade, não sabe nem a causa, é febre, diarreia, diabo 4, ou seja, morria-se. E aí o seguinte, um camarada hoje, quando morre com 1 ano de idade, ele tira 75 anos da expectativa dos outros brasileiros. Exatamente. Então, ou seja, as crianças morriam, os anjinhos, eu via muito no meu sertão, aqueles enterros de anjos, praticamente eu não vejo mais hoje. Então, a expectativa do Brasil já estava se aproximando de países como Itália, França, Japão, estava em 76 anos e 7 meses. Então, segundo a pesquisadora brasileira da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, nós vamos perder 2 anos de expectativa. De 1945 até agora, ela sempre estava aumentando. Nós imaginávamos que em 10 anos estivéssemos ali perto de 80 anos de idade. Ou seja, uma pessoa que nascesse agora, teria que a vida média seria em torno de 80 anos, isso é em média. Isso quer dizer que a grande maioria dos brasileiros iriam chegar acima de 90 anos. Porque, como é uma média, quando você passa... por exemplo, a média é 80. Quando você chega a 90, você dá 10 anos de vida a mais para todos os brasileiros. Mas quando você morre aos 40 anos, você tira 50. 40, 50 anos. 40, no caso. 40 anos e assim por diante, entendeu, Mávio? Então, com a Covid, essa coisa, pela primeira vez, de 45 para cá, isso vai reduzir. E outras coisas, morreram nessa pandemia, como em qualquer parte do mundo também, Estados Unidos, muitos pacientes idosos, muitos professores, muitos médicos, muita gente que detinha muito conhecimento, entendeu? Então essa geração vai ficar, digamos assim, mais pobre da experiência de grandes escritores, grandes atores, e além do mais as artes, a educação de uma maneira geral congelou nesses 2 anos. Então o prejuízo para a população e para o mundo vai ser muito grande. E nós não temos que chorar o leite derramado. Já temos que combater essa pandemia do Covid-19 e nos prepararmos para as próximas pandemias. Quer dizer, com mais profissionalismo. Porque ninguém vai imaginar que os mais de 100 mil vírus que tem nos reservatórios naturais, ou seja, principalmente dos animais, como morcegos e animais que vivem em floresta, esses vírus não vão mutar, não vão mudar e não vão pegar o ser humano. Então, imaginamos que nós vamos ter várias pandemias, só que as próximas elas devem ser tratadas com mais profissionalismo e também com um conceito transnacional, porque não é um problema do Brasil, dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, é um problema da humanidade. Você vê, essa pandemia começou numa cidade
tamanho do estado de São Paulo, tamanho da cidade de São Paulo, com 11 milhões de habitantes de Wuhan, e em pouco tempo ela passou para o mundo todo, porque hoje, e vai ser sempre assim, as pessoas elas vão simplesmente transmitir as doenças, porque não há possibilidade mais de ninguém hoje parar o mundo como tal, ou seja, um chinês, que é o que faz mais turismo do mundo, ou seja, a China também tem a maior população do mundo também. Nós viajamos e quando viajamos nós levamos e trazemos experiências boas e más e trazemos também viroses para espalhar pelo mundo Leva inteiro. o que não presta e traz o que não presta também. Olha, a Valquíria está perguntando o seguinte, além de desejar para a gente uma semana abençoada, ela quer saber a opinião do Dr. Dilson em relação à vacina, qual a melhor em relação aos efeitos colaterais. Olha, a vacina melhor está no meu braço. Eu já tive, faz mais de um mês que eu me vacinei, mas todas as vacinas tiveram uns testes, estão sendo testadas, né? Uhum. Por exemplo, a vacina da Coronavac, no Brasil, ela tem muito mais testes, por exemplo, do que as outras vacinas, porque ela já foi aplicada em mais de 30 milhões de brasileiros. A gente sabe que praticamente não tem efeitos colaterais. A tecnologia que foi formulada por ela, uma tecnologia antiga, ou seja, que nós usamos um vírus morto, entendeu? Ou seja, muito segura, que usamos isso aqui há mais de 4 décadas, há mais de 40 anos. Uhum. Então, nesse caso, todas as vacinas são seguras, de uma maneira geral, tá certo? Nessa pandemia, apenas 2 empresas, uma alemã e uma americana, surgiram com uma nova tecnologia que, em vez de usar o vírus morto ou o vírus atenuado, eles usam um pedaço do vírus, a parte genética do vírus, chamado vírus, o RNA, mensageiro do vírus. E essas vacinas nós não temos aqui no Brasil porque os Estados Unidos proibiram a sua exportação, enquanto os adultos acima de 18 anos de idade não tiverem totalmente imunizados lá nos Estados Unidos, eles não vão exportar para nenhum país do mundo. Então essa vacina de RNA é própria deles. As outras, a formulação delas é muito parecida com os projetos que já usávamos, por exemplo, a vacina da influenza, que é a famosa gripe, né? Que nós usamos já há muito tempo aqui no Brasil e no mundo todo. Então, é uma vacina totalmente, digamos assim, eficiente, né? Já se sabe que a eficiência da coronavírus, que a gente imaginava que a segunda dose deveria ser utilizada 14 dias, mas quando nós começamos a usar em milhares e milhões de pessoas, vimos que a eficiência maior dela é quando se usa com 28 dias da primeira dose. Ou seja, ela aumenta a eficiência para mortes, ela aumenta a eficiência para casos médios, moderados, que vão usar oxigênio, não estão na UTI, mas vão usar oxigênio, e ela aumenta bastante a eficiência para pacientes que não vão precisar de UTI. Então, lembrar, gente, que nenhuma vacina no mundo tem 100% de cobertura, porque ela depende da vacina em si, mas depende do seu sistema de defesa fabricar anticorpos contra o vírus que ela tá sendo inoculada. Ou seja, se alguns pacientes, por doenças diversas, por perfis imunológicos, por perfis genéticos específicos, elas não formam anticorpos. E isso acontece em quanto? Em torno de 11%. Então a vacina, a eficiência dela total é em torno de 89% e assim por diante, que é uma eficiência muito grande. Se nós conseguíssemos que 89% do público-alvo acima de 18 anos se vacinasse, nós atingiríamos aquela faixa de rebanho, que é em torno de 70%, tá certo? E com isso aí, o vírus selvagem, ele entra na pessoa, mas encontrando um sistema de defesa muito ativo e muito eficiente, o vírus simplesmente morre e ele não passa de pessoa para pessoa. Mas para isso nós teríamos que atingir pelo menos 70%. E 70% da população, isso dá mais ou menos, Mávio Alves, você teria que fazer em 89%, 80% a 89%, como são as vacinas que você utiliza atualmente. Nós só conseguimos erradicar, por exemplo, a poliomielite em 1987, aqui no Brasil, quando as campanhas de vacinação atingiram, com o vírus da polio, com a vacina da polio, em torno de 95%. Você veja, naquela época nós conseguíamos 95% de crianças abaixo de 5 anos tomarem a vacina oral da polio. Então, com isso aí, o vírus selvagem praticamente foi extinto, porque ele não se reproduz, porque o hospedeiro dele, que é o ser humano, simplesmente tem uma arma eficaz, que é o sistema de defesa que é induzido e produzido pela vacina que ele usou. Bom, seguindo aqui, doutor Dilson, vamos falar um pouquinho aí sobre a pandemia do Covid no impacto social e econômico aí.
afetando diretamente na renda do brasileiro. Qual é o setor mais afetado, na sua opinião? Olha, todos os setores foram muito afetados, mas tem um setor que ele mantém a economia pujante, entendeu? Claro que nós temos a classe média, a classe menos desfavorecida, que é C, D e E temos os ricos de maneira geral. Os ricos, de maneira geral, tiveram perdas mínimas, tanto é que o Brasil, nessa pandemia, ainda teve o surgimento de 9 bilionários, ou seja, 9 pessoas que têm mais de 1 bilhão. Então, mesmo na pandemia? Na pandemia, ou seja, na verdade, na pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários. Na China surgiram mais bilionários, nos Estados Unidos, ou seja, na pandemia se ganha muito dinheiro, alguns setores, né? Setor de tecnologia e tudo mais. Então as pessoas ficaram mais ricas, um seleto grupo ficaram mais ricos, tá certo? Então, por isso que muitos governos imaginam o quê? Que deveriam essas pessoas pagarem muito mais impostos, ou seja, sobre a sua grande renda e fortuna, para que as pessoas de classe média e as pessoas mais simples sobrevivessem. A classe média num país é fundamental porque ela segura a economia. Ela que faz os grandes crediários, compra carro de crediário, compra móvel, compra casa no sistema financeiro da habitação. Ela emprega em pequenos comércios, 4, 5 pessoas, as microempresas são mais de 50% de todos os empregados do país. Ela mantém empregos domésticos, ou seja, que foi praticamente extinto na pandemia. Nós temos 6 milhões de empregados domésticos, a maioria hoje está sem nenhuma renda e assim por diante. Então, a classe média, 80% das famílias tiveram quedas de maneira geral, ou perderam totalmente o emprego, ou perderam a grande parte da renda de suas famílias. Então, muitas pessoas deixaram de ter filhos em colégios particulares, de primeira linha, colocaram em colégios públicos e assim por diante. O padrão de consumo mudou completamente, ou seja, houve uma queda muito, mas muito grande dessa renda. Segundo, houve uma inflação especial, principalmente da classe média e também, obviamente, das pessoas mais simples. Então, por exemplo, a inflação, gente, é calculada assim, são centenas e centenas de itens, muitos desses itens você não utilizam, mas no final ela entra no cálculo da inflação. Por exemplo, o aluguel aumentou, sei lá, 30%, mas ninguém está repassando porque não tem condições. Mas aumentou mais 30% por quê? Porque uma parte fundamental do IPCA é ligado ao dólar. Como o dólar subiu demais em 17 meses, 18 meses, o aluguel, que não tem nada a ver com o dólar, subiu demais. Então, muitos proprietários não conseguem nem receber o aluguel antigo, quanto mais se aumentar 30%. Então, infelizmente, esses cálculos que o IBGE faz, que qualquer país faz, eles têm esses erros monumentais. E o que acontece exatamente com a classe média também. A classe média, por exemplo, a inflação da classe média é muito alta, porque os itens que ela consumia aumentaram demais. Carro, combustível, seguro, tudo isso plano de saúde, que aumentou mais de 30%. Então, ou seja, grande parte das pessoas da classe média que tem mais de 60 anos deixaram os planos de saúde, porque o camarada da classe média ganha lá R$4.000, um plano de saúde de uma pessoa com 60 anos é quase 4.000. O marido e mulher, então, se ele for pagar o plano, ele vai morrer de fome. Então as pessoas começaram a migrar para o sistema único de saúde, já estava ruim, vai ficar bem pior, assim por diante. Mas a queda da classe média impacta na classe mais simples, porque se deixa de ir ao cabeleireiro, se deixa de ir à manicure, se deixa de fazer serviços em casa. Então a roda da economia não funciona. Se deixa de ter empregada diarista e tudo mais, se deixa de ir restaurante, o restaurante começa a quebrar. Ou seja, mais de 30% dos restaurantes já quebraram. Eu calculo que quando a pandemia acabar, metade da rede de serviços, principalmente de restaurantes e tudo, vai ser dizimada. Uma pessoa me disse que é associada aí da Associação de Bares e Restaurantes, que havia 300 CNPJ. 3 mil? Acho que 3 mil. 3 mil CNPJ pedido baixa. Só que esse número você tem que multiplicar por uns 3 ou 4, né? Porque tem gente que fecha e não pede a baixa do CNPJ logo. A maior parte dos brasileiros de classe média perderam entre 20% e 50% de sua renda completa. E 7% de todas as famílias de classe média, que era 54%, caiu para 47%, perderam totalmente a renda, ou seja, ficaram desempregados. Aí ficaram vendendo móveis, vendendo o que acumularam durante muito tempo, as coisas que herdaram e assim por diante. Então essa pandemia, além de causar morte, causar muito sofrimento, ela causou um desastre muito grande na vida das pessoas de uma maneira geral,
a menos do rico, né? Porque o rico, ele arranja uma maneira sempre, por exemplo, o cara tem dinheiro na poupança, ele joga um tal de BDR americano e ganha uma fortuna, porque os Estados Unidos, a China aumentou 18% nesse trimestre. Então, se você investe em empresas nacionais e internacionais estáveis, o cara fica rico e bilionário, continua ficando rico. Mas nós não temos essa condição, vamos ter que amargar durante vários e vários anos, poupar, trabalhar, para ver se a gente consegue equilibrar o orçamento. Tem uma perguntinha aqui. O Felipe está perguntando, doutor, queria saber se pseudomonia... Pseudomonas, né? É pseudomonia, é isso? É. Aeruginosa, é isso mesmo? É uma bactéria tipicamente hospitalar que resiste a quase todos os antibióticos. E ele pergunta se isso pode causar uma tal de mielopatia. Olha, a Pseudomonas é uma bactéria destrutiva, geralmente hospitalar, resistente a quase todos os antibióticos. Você veja que dos antibióticos que a gente usa, nenhum antibiótico que vem em farmácia por via oral, ou seja, comprimido ou líquido, faz efeito nessa bactéria. Geralmente utilizamos os antibióticos mais caros que tem na rede hospitalar, tá certo? Então, como é uma bactéria, dificilmente ela vai dar uma mielopatia, porque essas bactérias geralmente dão infecções purulentas. As mielopatias, em geral, elas são causadas por vírus, porque o vírus, muitas vezes, ele pega os cordões neuronais e aí atrai anticorpos contra esse vírus. E os anticorpos terminam destruindo o vírus, Marvio, e destruindo aquela via mielínica, ou seja, os nervos, eles são, todos os nervos humanos são feitos fios, são exatamente igual ao fio. E o fio, você sabe que o fio ele tem uma capa, né? Isso. Aquela capa é um isolante. E a capa que isola os nossos nervos chama-se mielina, bainha de mielina. E muitas vezes esses vírus, o que é que eles fazem? Eles destroem a bainha de mielina, deixam o nervo exposto. Como se o fio tivesse desencapado. Exatamente isso aí, o fio descapado. E aí você causa uma série de lesões no paciente. Então o paciente ele pode ter formigamento, ele pode perder a força da perna, porque o nervo é destruído, e com isso o cérebro não conecta com aquela placa neural, fazendo com que eu não consiga me mover. Então, para você mexer numa mão, para você mexer nos pés, para abrir os olhos, você precisa dos nervos que abrem e fecham aquela janelinha e assim por diante. E quando você interrompe essa função, você não consegue. Ou seja, eu tenho paciente que tem uma paralisia de Bell, paralisia de face, que ele, por exemplo, ele só faz abrir o olho está sempre aberto. Para fechar, ele fecha com o dedo. Porque o nervo que fecha, ele está lesionado. Só que a lesão é temporária. Depois de algum tempo, o vírus vai embora, o anticorpo vai embora e você recupera aquilo ali. Mas muitos pacientes que têm lesões medulares, elas não são recuperáveis. Então, dificilmente uma bactéria vai dar isso aí. Claro que pode dar, mas você teria que ter um quê? Teria que ter uma meningite, teria que ter uma lesão purulenta, e essas bactérias, elas pegam mais outros órgãos. Como é que elas pegam? Você pega uma infecção, por exemplo, Covid, baixa muito a defesa, geralmente nós precisamos botar muitos catéteres para alimentação parenteral, aí usamos um catéter, por exemplo, para usar soro e tudo mais. Então, muitas vezes, na manipulação disso aí, aquelas bactérias que são de ambiente hospitalar terminam entrando no corpo da pessoa e dando as septicemias, ou seja, a bactéria ela vai para vários órgãos. Ela entra, por exemplo, através de uma sonda na urina, aí vai para o rim, dando uma pielonefrite. Depois do rim, ela vai, por exemplo, para o pulmão, dando uma pneumonia grave. Depois ela vai, por exemplo, para o cérebro, dando uma meningite, por pseudomonas. Então, geralmente está sempre associada a outras doenças hospitalares e geralmente por contaminação daquele ambiente que todo mundo deveria evitar, porque é um ambiente onde se pega só doentes graves e bactérias selecionadas. Marvio, bom dia aqui, e ao doutor Dilson. Tenho dormência e dores nas mãos principalmente à noite. Ela pergunta se será um túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo é uma lesão mais local. Por exemplo, a síndrome do túnel do carpo é na mão, tá certo? Onde você tem um túnelzinho aqui, onde fica lá o nervo, né, geralmente o nervo mediano, dependendo do nervo, e o paciente fica com dificuldade de abrir e de fechar o dedo. Ou seja, muitas vezes você precisa ser submetido a uma cirurgia neuroortopédica para liberar aquele nervinho e assim por diante. A cirurgia é muito, mas também nós podemos fazer o tratamento clínico. A síndrome do túnel do carpo, ela aparece em quem? Em pessoas que repetem muito movimento.
a chamada lesão de esforço repetitivo. Dona de casa, merendeira, cortador de cano, costureira, gente que repete, é digitadora de banco, gente que repete muito movimento durante o dia e faz com que haja uma lesão exatamente aqui no túnel do carpo. É uma lesão que é reversível, obviamente. Agora, a lesão é local, tá certo? Diferentemente do formigamento do braço todo, em geral, ele vem do pescoço. Então, o paciente, no pescoço, ele tem 8 vértebras, e muitas dessas vértebras, elas começam a crescer, chamado o famoso bico papagaio. E muitas vezes elas também herniam, elas saem do seu local, comprimindo os nervos daquele local. Então, para você fazer a abertura ou fechamento de uma mão, depende disso. Então, quando eu toco naquele nervo, ele dá pequenos choques. Então, o paciente amanhece como? Amanhece com a mão assim formigando, como se estivesse congelada. Com o passar do tempo vai melhorando. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer um raio-x de frente e de perfil do pescoço, ou uma tomografia ou uma ressonância nuclear magnética. Porque quase sempre o problema está na cervical, nessas 8 vértebras da minha coluna cervical. Os pacientes procuram muito a mim como clínico geral, como geriatra, como cardiologista, pensando no coração. Mas dificilmente o coração dá esse tipo de sintoma. Viu? É quase sempre neuroortopédico, é quase sempre o famoso bico papagaio, uma mega apófise, seja uma apófise que fica muito grande, comprimindo um nervo, que dá isso aí, Marvel. Então, eu aconselharia... Não é síndrome do túnel do carpo. Não, síndrome do carpo de jeito nenhum. O Nordeste tem apresentado melhores números do que o restante aí do país. Como é que a gente justifica isso? Olha, nós somos mais pobres do que o Brasil todo. Então, a mortalidade do Brasil está bastante alta, por 100 mil habitantes. Mas veja, a do Centro-Oeste, por exemplo, Goiás, por ali, 56 pessoas morrem por cada 100 mil habitantes. O sul do país, 55, o Sudeste, 42,8, o Norte, 29. E o Nordeste, 25, lá na Rabeira, ou seja, metade da mortalidade, por exemplo, do Sul e Sudeste. Pergunta, e o dinheiro dele lá? O que é que justifica isso? Várias coisas. O Nordeste teve mais lockdown no ano passado. Isso é tudo reflexo do ano passado. Ou seja, de uma maneira geral, o Nordeste fechou mais do que o sul do país. Ou seja, e isso deve ter refletido nisso aí. Então, a mortalidade do Nordeste hoje ela é quase metade da mortalidade do Brasil. Então, mas isso dá uma grande responsabilidade ao Nordeste em relação, primeiro, à aplicação rápida dessa vacina. Já foram entregues para os municípios e os estados mais de 40 milhões de doses de vacina. Até agora nós só tivemos aplicado 30 e poucos milhões, né? 28 milhões para a primeira dose e alguns milhões para a segunda dose. Então, precisamos ser muito mais ágeis, muito mais rápido com essa vacina. E agora o Ministério da Saúde também liberou, porque viu que a mortalidade entre grávidas está sendo muito alta, que nos grupos de risco de grávidas você também possa fazer. Por quê? Até porque muitos países do mundo e até o Brasil já começou a fazer em grávidas. Alguns até por erro. Tivemos uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul que, por erro, aplicou em várias crianças. Na verdade, era para aplicar a campanha da vacina da gripe. Aplicou num monte de gente a campanha da Covid. Da Covid. E aí o seguinte, aí quando foi percebido, essas pessoas estão, digamos assim... imunizadas, mas estão assim sob... os cientistas sob vigilância. Mas nenhuma delas teve efeito colateral. Ou seja, foi digamos assim, foi um trabalho científico forçado, porque não teve protocolo. Aí, já que foi feita, vamos ver os níveis de anticorpos das crianças, se essas crianças podem ou não utilizar. Quer dizer, claro que o Ministério da Saúde, o Ministério Público vão investigar isso aí, mas foi um erro. Pegaram os frasquinhos e danaram a vacinar Covid na meninada. Mas muita coisa na ciência acontece por acaso, né, doutor? Então acho que daí tem males aqui, pode ser até que venha para bem, se as crianças não tiverem nenhum problema e esse grupo não tiver Covid, talvez na próxima liberação, daqui uns 2 ou 3 meses, a gente libere também para as crianças. Bom, aqui em Palmares, se não me engano, está começando hoje vacinação para 60 anos, isso já é muito bom. E agora a gente deixa a nossa frase da semana para completar aqui o programa. Olha, gente, a frase da semana é o seguinte, é que nós precisamos manter a vigilância, Mávio. Essa doença não vai acabar esse ano, aliás, não vai acabar nunca. Então nós temos que nos preparar
com resiliência, nós temos que nos preparar com tudo aquilo que a gente tem de amor e de esperança para que a gente possa sobreviver. Porque nós vamos chegar, eu dizia em janeiro, quando nada parecia que ia acontecer, que nós chegaríamos a 500 mil mortes. Mas é da natureza dessa doença. 380 mil, alguma coisa 380 mil. Então devemos chegar realmente a 500 mil mortes até essa Covid arrefecer. Mas o grande problema do país é que no próximo ano nós temos que manter 200 milhões de vacinas para todos os brasileiros, porque ela vai continuar ciclando e assim por diante.